Saudações investidores, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou contar como que eu perdi R$ 800 na Bolsa de Valores em apenas um dia. E na verdade essa perda aconteceu ontem, no dia 26 de setembro. E o valor ele foi por volta de R$ 800. Então como a gente pode ver aqui embaixo no gráfico, a minha maior perca foi na classe de ações brasileiras. Mas eu também invisto em FIIs, em BDRs e estoques, que tiveram uma movimentação muito menor no dia de ontem. E como a gente pode ver aqui, a desvalorização da minha classe de ações brasileiras foi de 3,88%. Mas isso não necessariamente é um problema, porque o Ibovespa, ou seja, a média das ações, caiu como um todo de 2,33%. Então, na verdade, a minha queda das minhas ações nacionais foi apenas um pouco maior do que a queda do índice, o que não necessariamente é um problema, porque muitas das ações que eu tenho em carteira são ações small caps, ou seja, são ações de empresas que normalmente caem mais quando o Ibovespa cai, mas também sobem mais quando o Ibovespa sobe. É o que acontece com a 3tentos, com a SLC, também a Sul América, que está em processo de fusão com a Redditor, e a Redditor, como é uma empresa de crescimento, vem caindo bastante. Tem também o Banco do Brasil, que caiu quase 5%, mas como já falado aqui no canal, eu comprei bastante Banco do Brasil, lá por volta dos R$ 30, atualmente está por volta dos 40, então essa queda de quase 5% não é necessariamente um problema. Tem também a B3, que eu tenho apenas uma pequena posição da carteira nessas ações, mas na verdade, o que mais importa para o investidor saber é por que as ações vêm caindo tanto hoje. E mais importante ainda, por que as ações vêm caindo tanto nos últimos meses. Mas só falando um pouquinho sobre o contexto internacional, as ações americanas, que é por exemplo o S&P 500, que é um índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também vem caindo muito nos últimos tempos. Aqui a gente tem o gráfico do SPX, que é um ETF que replica o S&P 500, e só ontem ele caiu por volta de 1%. E aqui só vale fazer um destaque muito importante, que um índice lá nos Estados Unidos cair por volta de 1% é realmente uma queda considerável, porque a volatilidade lá, ou seja, o quanto que as ações modificam de preço lá nos Estados Unidos é bem menor do que a daqui. Se você for fazer uma média bem feita, pegar vários dias e fazer um monte de cálculo, você vai ver que a volatilidade americana é em média 3 vezes menor do que a volatilidade do Brasil. Então uma queda lá de 1% é como mais ou menos cair esse 3% aqui. Só lembrando que ontem o Ibovespa caiu 2,33%, o que mostra que na verdade essa regra de 3 vezes mais volatilidade é muito próximo disso no longo prazo. Mas quando a gente olha o S&P e o Ibovespa, a gente vê que essas ações vêm caindo muito. Mas aqui cabe destacar, por que essas ações estão caindo tanto? Bem, mas na verdade agora a gente está no meio do vídeo, e se você estiver gostando desse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, mas se você já for inscrito eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Mas agora falando sobre essa queda, na verdade as ações vêm caindo devido a uma chance alta de uma recessão muito provável que deva acontecer nos próximos anos. Conforme aumenta a chance de uma recessão, a bolsa dos Estados Unidos vem despencando. Isso porque o epicentro da crise é lá nos Estados Unidos, e isso pode representar um menor crescimento para as empresas e até mesmo menores lucros. E isso é o que justifica as ações lá nos Estados Unidos caírem. Só que as bolsas ao redor do mundo também caem. E caem por quê? Bem, elas caem por medo de que essa recessão que aconteça lá nos Estados Unidos acabe se espalhando para o resto do globo. E na verdade a gente tem uma recessão global. Então na verdade os Estados Unidos eles estão com uma forte inflação. A inflação lá está muito grande, por volta de 7% ao ano, e só foi tão grande assim lá na década de 70. Isso está forçando o Banco Central lá dos Estados Unidos, também conhecido como Fed ou Federal Reserve, a subir muito os juros dos Estados Unidos. E essa subida de juros está ferrando com a economia deles. E isso pode iniciar uma recessão muito em breve. Mas qual que é o problema disso? Se os juros dos Estados Unidos sobe, todo o mercado financeiro começa a pensar, nossa, será que não é mais interessante você ganhar 3, 4% ao ano em dólar do que ficar correndo esse risco aqui no Brasil, do que ficar correndo o risco de investir, por exemplo, na Turquia? Bem, aí com isso todo o dinheiro global acaba sendo direcionado para os Estados Unidos. E aí os outros países têm que subir mais os juros ainda para manter esse dinheiro nos países atuais. E com isso a gente tem que vários outros países começam a subir os juros em um efeito cascata com a subida de juros dos Estados Unidos. Com isso a gente tem uma forte recessão nesses países, porque a subida de juros está muito atrelada com a baixa atividade do consumo. Ou seja, quando você sobe os juros, você meio que força as pessoas a comprarem menos. Então quando você vai, por exemplo, comprar uma geladeira nas Casas Bahia, se os Estados Unidos sobem os juros e o Brasil tem que subir os juros também, os juros do carnezinho que você paga pela geladeira das Casas Bahia também fica mais alto. Isso afeta muito a vida das pessoas e com isso a crise nos Estados Unidos pode se alastrar para o resto do mundo. Mas será que isso
vai realmente acontecer? Bem, não tem como saber. Não tem sequer como saber se a gente realmente vai ter uma recessão um pouco mais longa nos Estados Unidos ou se é só um período conturbado, que a inflação deve se assentar em breve e tá tudo certo. Bem, realmente não tem como saber, mas conforme aumenta a chance de uma recessão global, as bolsas do mundo inteiro vão caindo. E como a gente pode ver, os juros nos Estados Unidos subiu pela quinta vez seguida essa semana e já é a maior taxa desde 2008. A taxa de juros nos Estados Unidos é de 3 a 3,25%. Lembrando que as coisas lá funcionam muito diferentes daqui. Aqui a gente tem uma taxa Selic, que é um valor fixo e ponto. Lá não. Lá a taxa Selic deles meio que flutua entre dois valores com uma distância de 0,25 de um valor para o outro. E os juros nos Estados Unidos afetam muito a economia por lá. E diga-se de passagem, desde 2008, muitas empresas foram contraindo muitas e muitas dívidas e a alta dos juros dos Estados Unidos aumenta o custo da dívida, ou seja, aumenta o quanto de juros ela paga sobre essa dívida. E isso aí pode realmente fazer com que muitas empresas nos Estados Unidos fiquem em situações extremamente complicadas. E isso colabora com a tese de que vai existir uma forte recessão nos Estados Unidos. Mas, de novo, será que vai existir essa recessão? Bem, atualmente não tem como saber. É só especulação. Existe uma chance muito grande que sim, mas talvez não aconteça. E como já foi falado durante esse vídeo, a alta dos juros nos Estados Unidos força os outros países a subirem a sua taxa de juros também. E com isso, a gente pode fazer com que essa crise americana se alastre para o resto do mundo. E conforme o mercado percebe que isso realmente é uma realidade, o preço das ações vai caindo. Mas apesar de uma queda relativamente grande no preço nominal das minhas ações, se você for analisar a porcentagem, você vai ver que realmente não é uma perca tão grande assim. E apesar de eu ter tido uma perca nominal realmente grande ontem, por volta de R$800, bem, na verdade, se você olhar isso em percentual, realmente não é um valor muito grande, é uma perca menor do que 3% de todo o valor que eu tenho investido. Isso porque, conforme você vai investindo ao longo dos anos, você vai construindo um patrimônio relativamente alto, e com isso uma pequena variação de 2-3% no valor desse patrimônio, e um dia que a bolsa cai ou sobe muito, como foi o que aconteceu ontem, você acaba que isso gera um valor nominalmente muito grande, no caso por volta de R$800. E apesar desse valor ser alto, isso realmente não é algo que me incomoda. Frente a eu ter estudado muitas ações que eu tenho em carteira, estar muito ciente do que eu estou fazendo e acreditar muito que essas ações que eu tenho em carteira não serão tão afetadas assim por uma possível crise global. Então, para mim, na minha visão, eu vejo essa queda como uma oportunidade de comprar as ações mais barato ainda, porque eu estudei extremamente as ações que eu tenho em carteira e eu sei exatamente o potencial de cada uma delas. Então, para mim, tá tudo certo. E agora esse vídeo vai chegando ao fim, e se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e até o próximo vídeo.